perguntou se tinha coisa sobre árvore AVL, né? Então, tem uma aqui que vai... foi ela que perguntou. que é o que a ideia? A ideia é fazer uma brincadeira dessa que não vai verificar se é árvore de busca, vai verificar se é uma árvore balanceada no sentido AVL. Então a gente tem que saber, né, tem que percorrer ali, verificando. Essa é a mais chatinha, viu? Eu acho que essa é a mais chatinha. Essa outra sai um pouco mais tranquila. Então, é o seguinte, vamos partir da mesma base, né? Eu vou verificar aqui, olha, uma função que vai verificar se é AVL. E no caso, eu vou supor que é a árvore binária de busca. Senão, né, para ser AVL, tem que ser de busca e respeitar o fator de balanceamento, né? No caso, o meu AVL só vai testar a questão do balanceamento. A questão da busca a gente acabou de ver. Eu não vou fazer uma função que mistura as duas coisas ainda. Imagina que gostoso, né? Então, é só testar o quê? Qual que é a propriedade AVL? A propriedade AVL significa que o fator de balanceamento, para ser AVL, o fator de balanceamento de todo nó tem que pertencer a -1, 0 ou 1. Né? O fator de balanceamento de cada nó da árvore tem que pertencer a esse conjuntinho. E o que é o fator de balanceamento? Vamos colocar assim, fator de balanceamento, eu vou chamar ele, aqui para destacar, entre parênteses, F. Tá? E eu vou dizer aqui, olha, o F de um certo nó, sei lá, de um nó X, não. Eu estava usando na função, eu estava usando árvore como apontador da raiz, né? Então o fator de balanceamento da raiz daquela árvore, né, do nó que é a raiz, ele é igual a altura, então aqui H de árvore pointer ESC, contrário, sempre é árvore pointer dir menos a altura de árvore pointer ESC. Ok? Então, se a subárvore direita for maior, o fator de balanceamento vai ser 1 ou mais. Se a subárvore esquerda for maior, o fator de balanceamento vai ser -1 ou menos. Se forem iguais, vai ser 0. Só que para ser AVL, o fator de balanceamento tem que pertencer a isso aqui. Então a continha, né, perceba que poderia dar qualquer coisa, mas se der qualquer coisa, não é AVL. É isso que a gente tem que testar, se as alturas diferem de no máximo uma unidade. Ok? Essa é a revisão básica. O que eu não posso esquecer de AVL? Para ser AVL, tem que respeitar a propriedade de busca e tem que respeitar o balanceamento. O fator de balanceamento entre -1 e +1. Agora eu quero percorrer uma árvore de modo recursivo para testar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui a funçãozinha AVL, que vai me dizer se é ou não AVL, vejam vocês, que recebe uma árvore. Ela também vai precisar de coisa adicional, mas como antes a gente vai incrementar depois, né? Então a gente parte do quê? Do percurso. Porque não é uma propriedade que tem que valer na árvore inteira. Então eu tenho que percorrer a árvore inteira. Vamos partir disso aí. Às vezes, uma coisa que ajuda é atacar o problema aos poucos, sabe? Você consegue construir uma coisa que funciona, não resolve o seu problema, mas pelo menos navega bem na árvore. Daí você vai modificando, isso costuma simplificar. Então, AVL ali, recebe a nossa árvore e eu quero percorrer ela toda. Então, como que eu vou fazer para percorrer ela toda? Bem, primeiro eu vou, caso base, né? Se árvore igual a null, devolva. Devolva o quê? A gente já volta nisso. Né? Porque no momento eu nem estou falando o que essa função devolve, se vai ser sim ou não, se vai ser a altura, porque aqui tem a ver com a altura. Né? Para calcular o fator de balanceamento tem que saber as alturas. A gente já chega nisso. Mas, né, se for null ali eu paro, se não eu tenho aqui as chamadas. Né? Olha, vou até colocar mais para frente, porque certamente vai ter que devolver alguma coisa. Mas aqui, AVL árvore pointer ESC e eu tenho AVL
árvore pointer_d. Então, isso aqui não está bonito, porque eu já estou deixando para a gente poder incrementar, mas estamos tratando o caso base e estamos visitando subárvore esquerda e subárvore direita. Só que eu não quero só visitar, né? A base é o percurso, mas eu não quero só imprimir, eu não quero só isso. O que eu tenho que fazer? Olha para cá. O que eu preciso fazer é testar se o fator de balanceamento da minha árvore está entre -1, 0 e 1. Porque se tiver é AVL, se não tiver, não é. Esse é o teste. O teste que eu tenho que fazer envolve a altura das duas subárvores. O teste de balanceamento envolve o fator de balanceamento, mas para saber o fator de balanceamento eu tenho que saber a altura das subárvores. Então, qual que é a minha sugestão aqui? A minha sugestão é que essas funçõezinhas devolvam para mim a altura. Então, vou supor que elas não são void, elas são funções que devolvem inteiros, e elas vão devolver a altura. No caso, aqui eu vou chamar de hesc, altura da esquerda, aqui eu vou chamar de hd, altura da direita. Tendo essas informações, já fica mais fácil, já consigo trabalhar mais, né? Mas lembra sempre, função recursiva, se eu quero uma coisa, eu tenho que me comprometer com aquilo. Então eu volto aqui e devolvo o quê? No caso de ser null, e eu vou até destacar essa resposta, devolva -1. Isso sempre causa uma confusão, mas o desenho ajuda a ver bem isso, olha. Considerem uma folha. Qual que é a altura da folha? É 0, que é o número de saltos entre a raiz e a folha mais distante. No caso, ela é a raiz e a folha da própria árvore, né? Porque é uma folha, ela só tem um nó. Então, a altura dela tem que ser 0. Só que um outro jeito de calcular a altura que a gente vai usar aqui, propagando, é que a minha altura é 1 a mais do que a altura do maior dos meus filhos. Certo? Esse desenho ajuda a perceber que a altura aqui tem que ser 0. Mais uma outra coisa que ajuda a perceber, imaginem uma árvore assim, eu tenho uma subárvore assim e uma subárvore assim. Quanto que é a minha altura? É 1 a mais do que hd ou 1 a mais do que hesc, né? Porque a altura é o número de saltos. Então, tipo, se eu preciso de 5 saltos para chegar na folha na subárvore esquerda, a partir daqui. Quantos que eu preciso a partir daqui? 6, 1 a mais. Se eu preciso de 8 saltos para chegar na folha na subárvore direita, a partir da raiz eu vou precisar de 9. Então, a fórmula que sai daqui é que o que eu vou devolver como sendo minha altura, e eu tenho que saber isso porque, veja, né, eu estou supondo que eu recebo a altura de volta. O que eu tenho que devolver é 1 mais o max entre hs e hd. E a gente já pode até colocar isso aqui. Vamos supor aqui, olha. Devolva 1 mais o max entre hesc e hd. Ok? Isso faz sentido, gente? Pensando em altura. A gente já vai falar do fator de balanceamento, vai precisar de umas modificações a mais, mas isso aqui tá beleza? Então, quando a gente pensa nisso, concordam que faz todo sentido isso aqui ser -1? Porque, volta -1 daqui, volta -1 daqui, 1 mais -1 dá 0, 1 mais -1 dá 0, daí o máximo, 1 mais o máximo deu 0. Então, daí esse cara devolve essa fórmula junto com -1 voltando aqui. E -1 voltando aqui, vai dar a altura correta da folha. Então, por isso que tem que ser -1 lá em cima. Beleza? Então, tá bom, estamos numa base boa. Olha só, a gente não resolveu o nosso problema, mas agora a gente tem uma função que calcula a altura. Né? A gente devolve corretamente a altura de uma árvore nula. A gente pega recursivamente a altura da subárvore esquerda e direita e devolve corretamente a altura da árvore que está apontada por árvore aqui como 1 a mais do que aquilo. E isso está bom, porque para calcular fator de balanceamento eu preciso da altura, então não estamos longe.
De fato, esse espacinho aqui vai ser muito bom pra gente, porque olha, eu sei como testar fator de balanceamento, como calcular, melhor dizendo. Vamos primeiro calcular ele, né? Pegar outra cor. Vamos incrementar com outra cor aqui, ó. Então, como que eu calculo? Bem, outra variável aqui, olha, o meu fator de balanceamento, o meu F-bal aqui, vai ser isso aqui, né? Altura direita menos altura esquerda, porque eu já tenho isso. HD menos HESC. O lance é, o que eu quero é dizer se ela é AVL ou não. Só que eu já estou usando isso aqui para voltar a informação da altura, que eu estou precisando trabalhar com ela. Então eu preciso de algum outro lugar voltar esse booleano de aspas, o inteiro que vai voltar 0 ou 1, se é ou não é. Podia ser o contrário, tá? Eu podia voltar aqui e num parâmetro passar a altura, é só uma escolha. Né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar, não o fator de balanceamento, mas a informação, se é AVL ou não é. Né? Porque basta uma subárvore minha tá quebrada para não ser AVL, tem que valer para todos para ser AVL. Então eu vou ter aqui, ó, um int asterisco p f-bal. Não é p, perdão, falei besteira. P é AVL. Acabei de falar que não é o fator de balanceamento que eu volto e estou querendo colocar ele aqui, desculpa. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a informação se é AVL ou não, vai ser 0 ou 1. Só que eu estou chamando a variável de P, é AVL, para lembrar que ela é um ponteiro, porque eu tenho que, né, ela é passada, me é passado o endereço para que eu consiga voltar para quem me chamou a informação. Então aqui eu calculo o fator de balanceamento e daí eu testo. Eu faço o seguinte, olha, eu fiz o fator de balanceamento ali, daí tudo que eu tenho que fazer é verificar se esse cara... vou fazer de um jeito diferente aqui, tá? O que eu tenho que testar agora, eu vou falar para vocês, mas eu vou abusar do pseudocódigo. O que eu tenho que verificar é se esse cara é maior do que... é menor do que 1 e maior do que menos 1. Se não for, eu volto 0, se for, eu volto 1. E por voltar, eu quero dizer que carrega nesse lugar aqui. Mas eu vou fazer uma coisa diferente, só just for fun. Para não ter que ficar testando maior do que menos 1, menor... Eu vou pegar aqui, olha, fator de balanceamento vai ser... O fator de... Não é o fator de balanceamento, porque você não vai seguir a regra ali corretamente. Vou fazer assim, ó, vou abusar sem abusar tanto, tá? Ó, a norme do F-bal. A norma do fator de balanceamento, módulo, né, vai ser max de HESC HD menos mínimo de HESC HD. Paguei o preço aqui de ficar colocando max e min, só que eu vou evitar ficar testando os dois lados, né? Testando se ele é menor ou igual que 1 ou maior ou igual que menos 1. Tá? Porque agora eu tenho certeza que esse cara vai ser não negativo, né? Porque eu estou pegando o maior menos o menor. Tá? Essencialmente, eu estou pegando a norma do fator de balanceamento. Então, isso é só um subterfúgio matemático aqui para eu poder testar o seguinte, olha. Se norme F-bal menor ou igual a 1, né, tá limitado a 1, então, asterisco P é AVL, recebe 1, é AVL, show de bola. Se não, aí, vou pôr um ponto e vírgula aqui, se não, pseudocódigo aceita muita coisa, né? Recebe 0. Vejam se a lógica faz sentido, gente. Então isso aqui está me dizendo que o lado maior menos o lado menor está guardado aqui a diferença de altura. Se essa diferença for menor ou igual a 1, é AVL, está tudo bem. Se não, é AVL igual a 0. E essa função está o quê? Obviamente, errada, né? Por quê?
por 9 menos 8, aí vai dar 1 e vai dar, por exemplo, como certo, né? Eu acho. Então, mas 9 menos 8 vai dar 1 e tá tudo bem, porque o fator de balanceamento tá dentro, o desbalanceamento tá dentro de 1. Ué, mas... é altura só, né? É altura. Não é esse o problema. O problema é que eu não estou olhando para o que voltou dos filhos. Né? Olha só, eu incrementei ali e a gente faltou incrementar aqui. Então, tá quase. Não é tão terrível assim não, mas ó. O que a gente olhou aqui foi só se o fator de balanceamento da minha raiz não está quebrado. Né? Eu em relação aos meus filhos imediatamente. Mas se algum deles não for AVL, já lascou-se. Tá? Então, o que a gente faz é que esse cara aqui, eu tenho que passar os parâmetros aqui, quando eu vou descer recursivamente na subárvore esquerda e na subárvore direita, para eles me informarem, olha, eles são AVL, porque se um filho meu não é AVL, eu também não sou. Se tem uma falha lá no meu filho, pega para mim também. Tá? Um jeito de fazer isso, deixar isso mais limpo aqui, é o seguinte. Esse P eval aqui, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou ter essa variável EAVL começando como 1, né? A princípio ela é verdadeira. Não, desculpa, deixa eu fazer mais claramente aqui, ó. Eu vou ter aqui ESC AVL de AVL e raiz AVL. Não são os melhores nomes necessariamente, mas tá ok. Então esse cara eu vou passar aqui. ESC comercial, né? Porque eu preciso passar o endereço para ele devolver aqui. ESC AVL. E aqui, comercial de AVL. Só um instante, gente. Eu sei que tá confuso e eu também estou cansado e o calor judia um pouco. Então, peraí. Vamos retomar. O que eu estava falando da questão que a gente tem é que, olhem para essa figurinha, por exemplo. Tudo bem eu testar se esse cara aqui tem fator de balanceamento entre menos 1 e mais 1, né, pela diferença aqui. Isso sem problema, é o que a gente está fazendo corretamente aqui. A gente calculou a norma do fator de balanceamento e testou se ela está limitada a no máximo 1. Perfeito. O negócio é, se alguém nessa subárvore for desbalanceado, porque imagina, eu podia ter essa altura e a galera aqui está assim, tipo, é uma lista ligada. Então não tem nada para cá. Isso que não é AVL. Não interessa que a altura aqui, sei lá, a altura aqui é 3 e a altura aqui é 4. Pô, 4 menos 3 dá 1, beleza, deu 1. O que isso significa? Isso significa nada. Isso aqui obviamente não é AVL, concordam? Né? E aqui não é AVL, aqui não é AVL. O fato de que esse cara está com fator de balanceamento mais 1, não salva ele. Entenderam qual foi o problema que a gente estava quase esquecendo? Então o que eu estou dizendo é, olha, eu tenho que perguntar aqui para a subárvore esquerda, né, a árvore Pointeresc, não só a altura dela, mas se ela é AVL. E é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou passando ESC que é AVL, o endereço dele, para ela poder me devolver a informação. Mesma coisa aqui. E agora eu calculei aqui o fator de balanceamento e o asterisco P é AVL aqui igual a 1. Aqui que está errado, aqui eu não quero já devolver essa informação. O que eu vou fazer aqui, deixa eu arrumar isso aqui, é simplesmente, olha, se norm FBAL menor ou igual a 1, R AVL vira 1. Vamos dizer que eu faço esse cara nascer como 0. E daí ele vira 1 aqui, concordam? Que ele só vai virar 1 se ele respeitar aqui nas alturas.
Se o fator de balanceamento estiver certinho. Podia fazer o contrário, né? Eu podia nascer ele como 1 e se é maior do que 1 aqui, ele dá 0. O importante é, depois desse ponto aqui do código, né, vou pôr um ponto e vírgula aqui. Depois desse ponto, eu tenho toda a informação que eu preciso para saber se ela é AVL, porque eu sei, graças a esse cara aqui, o S que é AVL, eu sei, né, que voltou nele a informação se o meu filho esquerdo está respeitando a propriedade, eu sei a informação se o meu filho direito está respeitando a propriedade e se eu estou respeitando a propriedade. Então daí, o que eu faço? Mesmo recurso de lá, o que eu vou fazer, na verdade, é atribuir o mínimo, tá? Pro asterisco P eval, eu vou devolver o mínimo dessas 3 coisas. Se um deles for 0, já não é AVL. Então era isso que estava faltando, que eu estava bobeando. Então, asterisco P é AVL, vai receber o mínimo entre... Aí vocês vão me perdoar, mas que nomes que eu fui escolher, né? Então eu vou falar que esse aqui é o asterisco 1, esse é o asterisco 2, esse é o asterisco 3. É o mínimo entre asterisco 1, asterisco 2 e asterisco 3. Tá? Só para eu não ter que reescrever tudo ali. Mas é isso, foi isso que eu estava esquecendo, né? Eu estava cometendo o mesmo erro que eu brinquei com vocês ali. Lá foi de propósito, né? Eu falei, olha, estou testando a probabilidade de busca entre meu filho esquerdo e meu filho direito. Mas não basta, né? Tem que valer para todos a relação com todo mundo. E aqui é meio que a mesma ideia, olha. Eu tenho que não só ter o fator de balanceamento correto, mas o meu filho esquerdo tem que ser AVL e o meu filho direito tem que ser AVL. Então eu devolvo o mínimo dos 3. Pode perguntar. Antes de você colocar isso, ele não... Você colocou isso porque ele de nenhuma forma retornava sobre os meus filhos ou porque ele retornava muito depois? Não, ele não retornava. O jeito que eu tinha escrito antes, só para lembrar vocês, o jeito que eu tinha escrito antes, eu estava só testando a minha relação, eu só estava testando o fator de balanceamento do meu nó. Tudo que eu estava olhando para os filhos era a altura. Daí eu fazia essa diferença e verificava se estava menor ou igual a 1. Então eu estava erroneamente, não é que estava ineficiente, não, eu estava erroneamente eu dizia, eu sou AVL se, nesse caso, se o meu filho esquerdo tivesse uma altura só 1 a menos ou só 1 a mais do meu filho direito, eu devolvia que era AVL, sem considerar essa informação. Eu só passei a considerar essa informação quando eu vim aqui corrigir isso. Falei, opa, eu tenho que passar isso aqui para os meus filhos e levar isso em conta, né? Pegar só dizer que eu sou AVL se eu respeito o fator de balanceamento e meus filhos, e tanto esquerdo quanto direito, recursivamente também respeitam. Então tem que fazer o jogo completo ali. Inclusive, olha só como, né, a recursão tem dessa. Em cada coisa a mais que você exige dela, você tem que lembrar de passar a informação correta todas as vezes. Por exemplo, aqui eu estou devolvendo menos 1, né? Mas essa árvore é AVL, uma árvore nula é AVL, ela não desrespeita nada, né? Então não só a altura dela é menos 1, mas antes disso eu tenho que vir aqui e colocar asterisco P é AVL igual a 1, né? Para garantir que volta para o meu pai a informação, olha, eu não sou problema, né? Tipo, imagina o pai de uma folha. Não pode voltar a 0, se voltar para 0 ele vai achar que ele não é AVL, sendo que o filho dele não deu problema nenhum, então tem que garantir, devolve para o seu pai a informação de que você é AVL, você tem fator de e de fato, uma árvore nula não é nada desbalanceado, o fator de balanceamento dela é 0, está perfeitinho, está tudo certo. Quer dizer, nem sei se ele é 0, mas certamente ele não é desbalanceado. É estranho falar que um nó que não existe tem fator de balanceamento, né? Mas certamente não viola, certamente não é desbalanceado, é isso que nos basta. Assim, vimos 2 coisas não triviais com árvores. Espero que ajude. Navegação em árvore, muito chamada recursiva, tudo tem que ser cuidadoso mesmo, assim. E quando a gente vai calcular coisas mais complexas, começa a ter que colocar mais parâmetros. E é bem essa coisa, não é que é tão difícil não, é só que você tem que lembrar, toda coisa que você exige que a função recursiva faça, né, que você supõe que ela vai te devolver, você tem que entregar corretamente quando você chega na hora de dar o return na sua função.
Logo antes do return você tem que ter certeza. Logo antes de cada ponto de return, né? Seja no caso base, seja onde você vai finalizar a função, tem que ter certeza que toda a informação que você supôs que ela entregava, você está entregando corretamente.